Bom, pessoal, então a partir dessa sessão de aulas aí, eu vou ensinar para vocês como que a gente compila uma aplicação para o iOS, tá? Para o iPhone ou para o iPad e roda essa aplicação no nosso telefone, né? Eu já mostrei aí em alguma aula anterior como a gente executa a aplicação lá para o Android, né? É meio que bem simples, se você tiver já o Android Studio instalado e o caminho do SDK indicado corretamente, ele vai funcionar. No caso da aplicação para o iPhone, para o iPad é um pouco diferente, tá? Porque no caso da Apple, se você quiser rodar a aplicação no seu telefone, você vai ter que ter uma conta paga para fazer isso, tá? Não é que nem do Android que sem nem ter conta você consegue estar executando, né? Então, deixa eu dar aqui as direções iniciais aí para quem não conhece. Se você quiser fazer aplicativos para o iOS, para o iPhone, para o iPad, esse aqui é o programa que ele serve para fazer aplicativos para iOS, tá? É o Xcode, ele é o IDE da Apple para a gente compilar aplicações para o iPhone, tá? Então, na verdade, é assim, o Unity, a única coisa que ele faz é pegar tudo isso aqui e transformar num projeto do Xcode, ok? Eu estou até com o Xcode aberto aqui. Ele é um software que você pode instalar ele baixando do site da Apple ou da App Store, tá? Ele é esse IDE aqui. Por aqui você vai ter botões, componentes nativos do iOS para trabalhar e ele trabalha com a linguagem de programação Swift, tá? Que é um código bem simples, né? Antes era o Objective-C, agora mudou para Swift, assim, é bem mais tranquilo, bem mais simples de aprender, de entender, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Xcode. Tá? Para instalar o Xcode, você vem aqui no developer.apple.com, você consegue ir lá baixar, instalar o Xcode, ou pelo próprio iTunes, você vai lá, digita Xcode, ele já te deixa lá para baixar esse aplicativo aqui. Tá? Você já vai estar pronto para fazer os aplicativos para o iPhone, porém você só vai poder testar e executar as suas aplicações no simulador, tá ok? Então, tá vendo que aqui nessas opções eu tenho várias opções de simuladores, tenho também o meu iPhone que está ligado aqui na USB, tá ok? Então, enquanto eu não tenho ainda a minha conta de desenvolvedor da Apple, que é uma conta que você tem que pagar US$ 100 por ano, eu não posso jogar minhas aplicações no telefone, tá? A partir do momento que você tiver essa conta, a única diferença é que você pode jogar no telefone as aplicações e subir essas aplicações e compartilhar elas na App Store, ok? Então, só para resumir aí o que eu falei, se você quiser compilar a aplicação, fazer ela transformar num projeto de Xcode, testar no simulador, tudo bem, você não precisa pagar nada. Porém, a partir do momento que você quiser transformar a aplicação num aplicativo do iOS, jogar lá no seu iPhone, testar no seu iPhone, você vai precisar ter uma conta paga. E a partir do momento que você tem a conta paga, você consegue cadastrar o seu iPhone no site da Apple e jogar as aplicações no seu iPhone e posteriormente também publicar na App Store. Tá ok? Então o que eu vou fazer aqui é ensinar vocês a gerar essas assinaturas para rodar a aplicação no telefone, ok? E posteriormente vocês estarem até publicando o aplicativo se quiserem, tá? Eu até dou essa direção aí. Não vou fazer até o final a publicação, mas até dou essa direção aí para quem quiser posteriormente estar fazendo, tá ok? Então assim, aqui no Unity, o primeiro passo de todos é a gente pegar o nosso projeto, vamos salvar a cena desse projeto, salvei. Eu deixei um projeto menorzinho aqui. Então deixa eu só arrumar essa câmera aqui. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é vir aqui no Build.
Building Settings. Eu estou trabalhando com um projeto por enquanto para o PC, né? Preciso clicar aqui em iOS e dar um Switch Platform. Ele vai converter ali meus mapas, modelos, né? Tudo para funcionar da melhor forma no iOS. Pode perceber que ele não mexe em nada no projeto, tá? Você não vai perceber nenhuma diferença aqui, tá? Isso vai demorar aí alguns minutos, né? Enquanto isso, voltando aqui no site da Apple, eu vou então fazer o meu login. Vou vir aqui o Account, Developer Account. E eu vou logar com o meu usuário, que eu tenho, eu pago a conta $100 por ano, ok? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é gerar, se a gente quiser fazer essa aplicação aqui funcionar no nosso telefone, né? É a gente gerar uma assinatura, porque a Apple precisa saber de que máquina o aplicativo do iPhone foi gerado, tá? Tudo por causa de pirataria, né? Esses tipos de problema, né? Eles querem saber exatamente qual computador gerou o aplicativo ou o jogo, né? Inclusive, quando você gera os aplicativos com a Unity, a gente precisa estar configurando isso aí, tá? Então, a partir das próximas aulas aí, enquanto ele troca aqui a plataforma para mim, a gente vai aprender aí como configurar essas assinaturas, tá? E como adicionar o nosso telefone aqui para a gente estar executando o projeto da Unity no nosso telefone, ok? Então, uma vez aqui com o site da Apple aberto, lá no developer.com, eu fui lá no Developer Account, eu loguei com a minha conta, que já está renovada, certinha, né? Eu venho nessa aba aqui, ó, Certificate, ID, Profile, e eu vou ter aqui uma sequência de processos aí que eu vou ter que fazer para assinar a aplicação, tá? Então eu vou só explicar mais ou menos o que é cada um desses e depois a gente vai gerar uma que é bem simples, tá? Certificado, tá vendo que a gente precisa ter um certificado. Nesse certificado tá na verdade o número da máquina que a gente está trabalhando, tá? Eu preciso na verdade vir aqui no meu sistema, gerar uma chave e falar para ele, ó, essa aqui é a chave do meu computador. É como se fosse um número único da minha máquina para a Apple saber que computador que está gerando a aplicação, tá ok? Então, no caso eu já tenho esses certificados aqui, né? Ele precisa de um certificado para desenvolvedor, que é para você jogar as aplicações no iPhone, e uma de distribuição, que é para você publicar na Apple Store, tá? Então o que eu vou fazer aqui vai ser revogar esses certificados, eu vou dar um revoke, eu vou apagar eles aqui, tá? A Apple vai até mandar um e-mail para mim e falar, opa, você apagou lá, zoou todo o resto, na verdade, né? Porque você não tem mais isso aqui associado. Pode ver que se eu vier mais para frente aqui, eu vou até ter todos os meus perfis inválidos, né? Foram invalidados porque eu removi aqui o meu certificado, tá? Mas é isso mesmo que eu quero para mostrar para vocês como que a gente gera um certificado do zero, tá ok? Então, eu preciso vir aqui, ó, Request Certify Manually, eu preciso requerer um certificado, né? Então, eu venho aqui, ó, Certificate Signing Request. Eu quero um para o Development, é praticamente igual, tá? Para você publicar e para desenvolver. iOS App Development. Continuo. Aqui ele te dá as instruções de como gerar essa chave aqui, tá? Então, para a gente gerar essa chave, a gente vai ter que usar lá o acesso a chaves, tá? O acesso a chaves é o gerenciador de chaves do computador, tá? Por ele a gente vai
Tá vendo que os meus estão agora todos cancelados, né? Tá? Então, eles não funcionam mais, eu preciso gerar uma chave nova aqui, tá? Ó, se eu vier aqui em meus certificados, eu vou ver que todos eles aqui estão inválidos. Eu posso até apagar eles aqui, para eu não me confundir, tá? Ok? Inclusive esses aqui de desenvolvedor e distribuição eu vou apagar só para eu não me confundir, tá? Então eu não tenho mais nenhum certificado aqui, eu preciso gerar um certificado novo. Eu venho aqui, ó, acesso a chaves, serviços, opa, assistente certificado, solicitar um certificado de uma autoridade de certificado, tá? Então ele vai me pedir para colocar alguns dados aqui. O assistente certificado ele vai pedir um endereço de e-mail. Eu vou colocar o mesmo endereço que eu uso lá na Apple Store, na minha conta de desenvolvedor, meu nome. Eu vou colocar de novo aqui o meu e-mail, eu não sei qual que é a diferença, tá? O que eu quero na verdade é salvar essa solicitação aqui no disco, tá? Quando eu der um continue, ele já vai gerar esse arquivo aqui, vai salvar ele na mesa, tá ok? Se eu vier aqui na mesa, ele criou um arquivinho aqui, ó. .cert sign request, tá? Esse arquivo eu preciso voltar aqui no site da Apple e seleciono ele aqui. E trago ele. Ok? Então nesse arquivo aqui ele vai ter todos os meus dados. Eu subo ele lá para o servidor da Apple e ele me devolve o certificado. Ó, se eu der um download, eu vou ter um arquivo do certificado, ó, de desenvolvedor. Ok? O que eu preciso fazer agora, se eu quiser futuramente distribuir os meus aplicativos pela Apple Store, preciso fazer a mesma coisa. Ó, dou um Add Another. Agora eu quero App Store e Ad Hoc. Ad Hoc, para quem não sabe, é o ambiente. Enquanto você ainda está testando o seu aplicativo, você pode compartilhar ele com outros dispositivos, tá? É meio que um ambiente de teste, tá? Então existe até o Test Flight lá, que é meio que uma App Store para aplicativos em desenvolvimento, né? Então, para a gente compartilhar o aplicativo lá nessa App Store privada aí, né? Antes de publicar na App Store verdadeira, a gente vai ter que ter essa assinatura aqui. Então, por isso que eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho que vir aqui em Production, App Store e Ad Hoc. Mesma coisa, tá? A gente continua, usa o mesmo arquivo, que aqui ele já tem todos os meus dados, né? E aí ele vai gerar agora um certificado de distribuição, ok? Esses dois arquivos aqui, deixa eu deixar eles lá na mesa. Esses dois .cer, ó, se eu der 2 cliques neles, se eu executar eles aqui, ele vai falar, ó, deseja adicionar a lista de certificado? Sim. Ok? Eles foram adicionados aqui. Ok? Então, com isso aqui, a gente já tem os nossos certificados gerados e instalados aqui na nossa máquina para estar funcionando aí, para a gente publicar os aplicativos ou rodar eles no nosso celular. Ok? Então, tudo que a gente fez aqui até agora foi só o primeiro passo, que é o certificado. Agora pode ver que a gente tem novamente aqui 2 certificados, um de distribuição, um de desenvolvedor. Ok?
próximo passo aqui no Devices é a gente adicionar o nosso dispositivo, tá? Eu preciso falar para a Apple o número do meu iPhone, tá? O identificador aqui do meu iPhone, senão o aplicativo não vai funcionar nele aqui, tá? Para obter o número do meu iPhone, que é esse identificador aqui, eu preciso ou lá no Xcode, eu posso vir aqui ó, em Windows, Devices, e eu tô aqui com o meu device ligado, tá ok? Se eu clicar aqui nele, ó, ele já vai me dar o número do identificador, ok? Se você não tem aí o Xcode aberto ainda ou não quer abrir ele agora, você pode usar também o iTunes. Tá? O iTunes, quando você vem aqui no meu aparelho, ó, ele tem ó, ele tem aqui um número de série. E quando você clica no número de série, ó, ele vira, ok? Você der aqui um botão direito, ó, você pode copiar esse número e aí a gente vai ter, tá? Aqui no caso, para adicionar um device, eu posso até dar um nome para ele, mas se eu colocar o mesmo ID aqui, como o meu aparelho já foi cadastrado, ó, ele já vai falar que, ó, o device já está registrado, tá ok? Mas é só isso, eu vou lá, coloco um nome para o meu aparelho, o nome do ID dele, tá? E ele até já vai saber qual que é o modelo, né? De acordo com esse serial aqui do aparelho. Cada aparelho tem um número único, né? Não pode ser igual em dois. Então, nessa aba aqui do Devices, a gente precisa adicionar os nossos dispositivos, né? Os dispositivos que vão estar rodando essa aplicação aqui. Por enquanto, seria o dispositivo que eu já vou ligar na USB e testar a aplicação, né? Mais para frente, quando você usar o Test Flight, né, para compartilhar isso daí, os seus amigos não precisam estar adicionados dessa forma, que eles podem estar adicionar os dispositivos dele de outra forma, por um convite que você manda, né? Mas por enquanto eu já vou deixar ele associado aqui. E o próximo passo é a gente gerar os profiles, né, os perfis de provisionamento para a gente estar assinando lá o aplicativo no Unity e rodando ele no iPhone, ok? O próximo passo é a gente criar um identificador, tá? Cada aplicativo que você tiver lá no iTunes, na Apple Store publicada, ele tem que ter uma identificação. Geralmente é meio que um padrão, a gente identifica cada aplicativo com o caminho do nosso site e um ID, né, um nomezinho para ele, tá? Então os dos meus ficam o caminho reverso do meu site, né, com.titopetri, o nome do aplicativo, tá? Essa lista aqui, ó, uma vez que você adicionou um ID para um aplicativo, você não pode trocar esse ID e você não pode remover ele mais dessa lista, tá? Sua lista vai ficando cada vez maior, né? Então, na verdade, como eu faço vários testes, né, gravo aulas, esse processo que eu já gravei várias vezes, então ele vai enchendo aqui de IDs, mas a ideia é que você só tenha um ID do aplicativo que você vai publicar na App Store futuramente, né? Ou pelo menos compartilhar ele no Test Flight. Então o primeiro passo aqui para criar um ID é super simples, tá? Eu só vou dar um maisinho aqui, vou descrever aqui o nome do aplicativo, vai chamar meu projeto, tá? Pode deixar aqui esse team ID, esse prefixo, não precisa mudar. O bundle ID é o nome que a gente tem que dar aqui, ó, o caminho reverso do site e o nome do aplicativo. Então, eu vou falar com.titopetri. Se você usar letras maiúsculas e minúsculas aqui, você vai ter que lembrar disso depois. Então, eu vou usar aqui o meu projeto com o M e o P maiúsculo, né? Ok? E aqui não precisa mexer em nada, tá? São algumas configurações que, se quiser, a gente pode até habilitar depois. Ok? Então, eu tenho um novo ID aqui. Registro esse novo ID. Esse aqui vai ser o ID que eu vou ter que usar o tempo todo, junto
com o meu certificado, né, para estar rodando essas aplicações aí a partir de agora, tá? Então eu vou lembrar desse nome aqui, desse identificador, ok? Então, o último passo aqui, que é a gente adicionar os perfis de provisionamento, né? A gente vai ter que vir nessa última aba aqui, ó, Provisioning Profiles. Percebam que todos os meus perfis foram invalidados porque eu revoguei o meu certificado, né? Então, assim, eu vou dar um edit aqui para não confundir, vou apagar todo mundo, tá? Ok? Beleza, pode deletar todo mundo, não vou precisar deles por enquanto, ok? Se eu quiser, eu gero eles de novo. Então, Provisioning Profiles, eu vou estar com essa tela aqui, né? Então, vou criar esses profiles manualmente aqui. A gente vai criar três tipos aqui, ó, um iOS App Development. Futuramente, para você distribuir pela App Store e pelo Test Flight, pelo Ad Hoc, você vai precisar desses dois aqui, tá? Então vamos criar o primeiro, na verdade é igual a forma de criar os três, tá? Mas para o desenvolvimento, ó, a gente vai... O primeiro passo é a gente associar o ID que a gente criou, no caso eu chamei ele de meu projeto, tá? Perceba que nessa hora aqui você vai juntar todos os dados que você criou. Então, eu vou associar o ID, vou selecionar o meu certificado de desenvolvedor, no caso, que eu estou com um certificado de desenvolvimento. Eu vou falar para ele quais dos meus dispositivos vão executar essa aplicação, podem executar essa aplicação, tá? E eu vou criar um profile para ele aqui, ó, meu projeto dev, tá? Development, ok? Isso aqui é o nome do arquivo do perfil que eu vou baixar, ok? E eu posso fazer o download dele aqui. Já tenho o meu primeiro perfil criado. Vou adicionar o segundo vai ser para App Store. Mesmo ID, tá? Ó, meu projeto, meu certificado de distribuição, dessa vez. Um nome para esse perfil de novo, meu projeto App Store. Posso baixar ele também. E o último, ó, do Ad Hoc, eles três são iguais, né? Também o mesmo ID, certificado. Os dispositivos que vão rodar ele por enquanto, tá? Futuramente você pode até adicionar outros. Meu projeto, mesmo Ad Hoc, ok? Então eu vou ter baixado aqui três arquivos, ó, posso dar um done, pode ver que eu tenho agora os meus certificados todos ativos novamente, que agora está tudo associadinho certinho com o meu certificado gerado desse computador, né? Então eu vou mostrar os arquivos aqui no Finder, ó. A gente tem esses três arquivos que a gente gerou. Eu vou até criar uma pastinha para eles aqui, ó. Assinaturas do iOS. Então, até agora a gente gerou esses arquivos aqui, ó. O primeiro deles foi o Sign Request, que a gente pegou lá do site da Apple. Com ele a gente gerou esses certificados aqui. Desculpa, o Sign Request a gente gerou do nosso assistente de chaves, né? Depois a gente subiu ele para o site da Apple, gerou dois certificados de distribuição e desenvolvimento. Eu instalei eles, eu dei 2 cliques nele para ele ficar instalado lá na pasta dos certificados, né? E agora a gente conseguiu, né, depois de configurar, subir o certificado, adicionar o identificador, adicionar os devices, a gente gerou esses três Provisioning Profiles, tá? Se eu executar eles aqui, se eu rodar eles, ó, eles já vão até abrir o Xcode, tá? Se eu vier aqui nas propriedades do Xcode, ó, tem aqui o Xcode, preferências,
Aí a gente vai ter as nossas contas associadas, tá? Deixa eu dar um sign, eu acho que eu mudei. Minha senha. Ok? Então eu dou aqui um View Details. E aí, ó, ele vai trazer para mim, de acordo com esse perfil aqui, olha o que a gente tem aqui instalado. Ó. Vamos ver pela data de expiração. Ok? A gente tem esses 3 perfis aqui, que é os que eu acabei de instalar. Os outros não me interessam mais. Deixa eu ver se dá até para apagar todos eles. Teria que apagar um por um. Mas eles estão aí, tá? Se a gente procurar aqui pela data de expiração, né, pode ver que eles valem por 1 ano, né? Eles vão estar lá, o desenvolvedor, o ad hoc e o App Store. Então, na verdade, todos eles já estão configurados no meu Xcode, já estão instalados lá no Xcode. A única coisa que a gente precisa fazer aqui agora é ir lá no Unity e pedir para ele gerar o nosso projeto lá do Xcode e executar, ok? Então, voltando no meu projeto aqui do Unity, eu já tinha usado aqui ó, no Building Settings, eu já tinha mudado a plataforma, né? Já tinha dado um Switch Platform, mudei ele para iOS. A única coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, vem aqui no Player Settings. Deixa eu fechar esses painéis aqui. Ele vai abrir aqui, ó, Player Settings. Aqui a gente pode configurar uma série de parâmetros para gerar o nosso aplicativo, tá? Então por aqui a gente carrega os ícones do aplicativo. Se você não carregar, ele usa um ícone padrão do Unity, tá? Resolução e apresentação, a orientação da tela, se vai ser na vertical ou na horizontal. Tá vendo aqui os tipos possíveis de orientação, tá? Se você desmarcar todo mundo, ele só pode usar aqui na vertical para cima, né? Então aqui seria o auto rotate dele, né? Aqui se vai aparecer aquela barra do relógio, né? O status bar, né? Aqui os ícones para diversas resoluções do iOS, diversas situações do splash screen, ok? E aqui no último parâmetro, que é o Other Settings, olha o que a gente vai ter lá. Bundle Identifier, ok? Esse parâmetro aqui, se você deixar ele dessa forma, na verdade é assim, né? Toda essa configuração que a gente fez foi só para a gente poder rodar o aplicativo no nosso aparelho, tá? Caso você não queira, aí você não tem um iPhone, não quer criar conta, você não precisa nem mexer nisso daqui, você dá o build, tá? E ele vai gerar o projeto do Xcode e você pode abrir ele lá, o Xcode, e compilar ele aqui para um simulador, tá? Você só seta aqui, quero rodar ele no iPad, e aí você dá o run aqui, ok? Aqui eu estou com um projeto de iPad funcionando, né? Então ele só vai me dar os simuladores do iPad mesmo. Por isso que ele fala que eu não posso usar o meu iPhone, né? No caso aqui, ó, eu vou fechar esse projeto aqui que está aberto do Xcode. E voltando aqui, eu vou trocar o Bundle Identifier porque eu criei, tá? Meu projeto, tá? Case Sensitive, né? Não esquece das letras maiúsculas, ok? Então, com isso aqui configurado, se você der o Build Run, ele já vai fazer o build da sua aplicação, abrir o Xcode e dar o run da sua aplicação e ela vai funcionar no celular. No caso eu não quero, eu quero só dar o build por enquanto. Ele vai falar onde você quer salvar dentro da pasta. Eu vou criar um novo nome para essa pasta aqui, ó, meu
projeto iOS. O que ele vai fazer a partir de agora, que vai demorar uns minutos aí, ele vai executar toda essa cena aqui, ele vai dar o build de toda essa cena e vai transformar isso aqui num projeto do Xcode, tá? Eu vou cancelar isso aqui assim que ele acabar, porque eu esqueci de um passo hiper importante, que eu não adicionei a minha cena principal aqui, ok? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ele executar isso. Eu vou cancelar essa compilação, ok? Novamente aqui então eu tô com uma cena aberta aqui, tá? Que eu salvei essa cena. Com ela aberta, eu tenho que dar aqui um Add Open Scenes, aí sim ela foi adicionada. Todas as cenas que a gente tiver, todas as fases do projeto, tem que estar adicionadas aqui, tá? Se você não adicionar, você vai executar o projeto, ele vai aparecer preto lá, não tem nenhuma cena, mas ele vai executar, né? Lembra disso, se acontecer de executar o projeto em preto é porque você não adicionou a cena. Então eu voltei tudo, eu cancelei. De novo aqui eu vou dar o build. Meu novo projeto do iOS, deixa eu só ver se ele chegou a criar alguma coisa. Eu vou até apagar a pasta. Ok? Agora sim, eu dou um save. Em alguns minutos aí ele vai transformar para mim esse projeto do Unity em um projeto do Xcode. Ok? Eu vou dar um pause no vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Ok, ó. Assim que ele acabou de compilar a aplicação, ele abre aqui o Finder com o meu projeto. Eu já posso finalizar aqui a Unity, tá? Depois que ele fez esse build, eu não preciso mais dela estar aberta. Aqui no projeto do iOS, se a gente for explorar a pasta, a gente tem aqui um projeto do Xcode. Deixa eu fechar aqui todo mundo. Ok? Então, esse projeto aqui, você vai ver as pastas lá, os arquivos da estrutura de um projeto nativo do Xcode. O projeto raiz do Xcode é esse aqui, ó, .xcode proj. Se você abrir ele, ó, dois cliques nele, ele vai abrir o Xcode pra gente. Aqui ele deu aqui um errinho, ó. Eu vou dar um skip bundle. Nunca obtive esse erro aqui, talvez algum problema de atualização, né? Mas vamos ver o que acontece. Ok? Eu mandei ele abrir de novo o projeto, ele abriu aqui o Xcode. Se a gente for explorar aqui, não sei o quanto vocês conhecem do Xcode, né? Mas só para vocês entenderem, aqui a gente consegue minimizar os menus, né? Essas barras, a barra do debug, né? Aqui na esquerda a gente tem um Explorer. Quem está acostumado aí com o Android Studio, por exemplo, vai ver que é a mesma coisa. Isso aqui são a estrutura do nosso projeto, tá? O Unity ele gera todos os arquivos, importa as classes que ele vai usar, tá? Ele fica um projeto até que um pouco pesadinho aqui, porque ele importa um monte de classes, né, que no final acabam nem sendo utilizadas, né? Mas ok, então ele está processando aqui o meu arquivo, você pode ver que ele acusa aqui um warning, tá? Quando você clica ele te dá um aviso aqui, né? Ele diz para eu atualizar para os settings recomendados, tá? Deixa ele acabar de configurar aqui. Ok, ó, eu vou dar aqui um Perform Changes. O Xcode ele passa por várias atualizações, várias mudanças, tá? Então, cada mudança que eles fazem, eles até criam algumas funções aqui para ele mesmo se atualizar, atualiza alguns pedaços de código, algumas configurações, tá? Por isso, é bem comum você, cada vez que você abrir, você vê uma mensagem nova. A cada dia eles estão sempre aperfeiçoando esse IDE, né? Por isso que a gente meio que nunca sabe o que vai encontrar de avisos, de alertas, de atualizações.
tá ok? Mas enfim, a gente tem aqui o nosso projeto do Unity funcionando, tá? Se eu apertar aqui o Run, lembra que você pode selecionar por aqui aonde você vai querer executar essa aplicação, tá? No caso ele vai estar configurado para o meu iPhone, porque não é uma versão de desenvolvimento ali, né? Ele viu que ele tem outro. Se eu clicar aqui na raiz do arquivo, ó, eu vou perceber que ele já está configurado o identifier para o projeto que eu associei, né? Pelos provides uniprofiles que estão instalados, né? Então, na verdade, aqui no Xcode a única coisa que a gente tem que fazer pode atualizar lá as informações que ele pedir. Se você precisar alterar alguma coisa, né, se você entende do Xcode, aí você pode reconfigurar ícones, né, algumas coisas por aqui, tá? Inclusive, se você entender aqui do programa, da linguagem, né, que ele utiliza, você poderia até adicionar uma outra view no seu jogo, né? Daria para mexer em tudo do projeto aqui. Mas a gente por enquanto não vai fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é deixar ele setado para rodar no meu iPhone e apertar aqui o Build. Meu iPhone está ligado aqui no USB, tá? Por essa barra aqui de status a gente pode acompanhar o progresso do build. Vai demorar um minutinho aí. Eu vou até dar uma pausa no vídeo para ele não se alongar muito. Então até aqui ele deve ter demorado uns 3 ou 4 minutos, tá? Pode ver que a compilação está quase no fim aqui. Lembra que quando você liga o iPhone também no computador, ele dá uma mensagem, né? Se você quer confiar, se você quer confiar no computador que ele foi conectado, né? Lembra que essa opção você tem que ter dado ali o confiar antes, senão ele não permite que o arquivo seja jogado aqui no telefone, tá? Então, ele está gerando aqui o binário pra gente. Ok? Verificando aqui a assinatura do produto, né? Pode ver que ele pede para utilizar pede uma permissão, né, para acessar a chave que a gente criou, que é uma permissão do próprio sistema aí. Aí apareceu uma mensagem aqui fora da área de captura, né, o build succeed. Então o que ele está fazendo agora é instalando aqui no meu iPhone, tá? Logo vocês vão ver que ó, um ícone vai aparecer aqui. Ó, que é o projeto da Unity, esse novo ícone que foi criado aqui, né? E aí ele mesmo já abre o projeto depois que ele for copiado. Ok, ó, ele foi aberto aqui automaticamente. Pode ver que o splash screen da Unity padrão ele utiliza também, né? E aqui está a minha cena do Unity funcionando. Tá ok? A gente pode ver que a compilação também gera alguns warnings aqui, né? Mas não tem problema. No Xcode, quando o warning é só para te avisar alguma. Pode ser que haja uma incompatibilidade, um comando obsoleto, né? Mas ele funciona. Só quando está vermelhinho que ele não executa e dá erro. Tá ok? Então, essa é a forma aí da gente compilar e executar os arquivos aí no nosso telefone, tá ok? De assinar e executar eles no telefone. E eu vou parar aqui, ó, quando eu der o stop aqui, pode ver que ele já cancelou a aplicação no celular, né? Só para mostrar que eu não vou até o final nesse passo aqui, mas se futuramente aí alguém quiser publicar
esse aplicativo também na App Store, lembra que a primeira coisa é você ir lá no iTunes Connect e fazer toda a configuração lá no portal do iTunes Connect. Você tem que fazer uma configuração prévia no iTunes Connect para preparar ali a página para subir o seu aplicativo. E tudo que você tem que fazer aqui no Xcode com o projeto do Unity seria usar aqui o Product, fazer um archive desse projeto aqui, tá do jeito que ele tá, e depois ir aqui o Window, Organizer, e quando você chama essa janela do organizador aqui, ele não vai aparecer nada, né? Aqui eu tenho os archives anteriores que eu já fiz, né? Então, cada archive que você fizer, ele vai aparecer aqui nessa lista, e aí você consegue selecionar o archive e dar um upload para a Apple Store. Tá ok? Se tudo tiver configurado certinho lá na sua conta, certificados, o iTunes Connect principalmente configurado devidamente, esse upload lá ele já cai na sua conta lá da Apple, no seu canalzinho de aplicativos lá do iTunes Connect. Tá ok?